Bom dia, gente. Bom dia, turminha! Ei, belezura! Olha eu de novo, bom dia de novo. Hoje o tema, para variar, mexe muito com a gente, né? Porque é uma palavra que a gente não tem muito hábito de ouvir, muito menos falar. Eu acho que antes do Vinha de Luz eu nunca havia ouvido falar nessa palavra, contristação, né? E aí, estudando contristação, que significa sofrimento, em alguns momentos arrependimento, coisas nesse sentido, eu entendi que, para mim, contristação é aquele momento que você percebeu que pisou na bola. E aí deu aquele bolinho aqui assim, e você sabe que você tem que arrumar de novo. Você tem que fazer alguma coisa, porque a responsabilidade foi nossa. E nós vamos entender que o sofrimento que nós vivenciamos, que nós experienciamos hoje, é uma contristação. Foi uma pisada na bola. Não foi o outro, não foi Deus, não foi a vida. Nós pisamos na bola. Estamos tendo a oportunidade, a bênção de tentar tirar esse bolinho aqui e fazer melhor. Então, vamos ver o que Emmanuel fala, mas antes vamos ler o que Paulo falou para os coríntios. Os coríntios pisaram na bola. E aí Tito chega e Paulo chega e manda essa carta falando que está feliz. Ainda bem que eles foram contristados, mas segundo Deus, não segundo os homens, não segundo a nós mesmos. Não fui eu que fiz outra pessoa sofrer. Foi a circunstância que fez que eu percebesse que eu pisei na bola e que eu estou tendo uma nova oportunidade. Então, quando nós sofremos, e não fomos nós que fizemos o sofrimento acontecer, nós estamos tendo a oportunidade. Fomos nós, né, gente? Porque se nós pisamos na bola, mas nós percebemos que agora não fui eu que fiz. Então, por isso que nós culpamos Deus, culpamos o mundo, culpamos o outro. Aí nós estamos tendo a oportunidade de fazer de novo e fazer melhor, né? E vamos estar sempre amparados e apoiados por Deus. Então, Paulo fala isso. Agora eu estou feliz. Eu estou feliz porque, não porque vocês estão tristes, não porque vocês foram contristados, mas porque foram contristados, difícil, para o arrependimento. E quando nós arrependemos, nós fazemos de novo. Nós tentamos melhorar a situação, né? E a gente pede. Se alguém fala comigo, Lícia, me dá uma chance. Não, Lícia, me dá uma chance. E se a Alicia dá, você fica toda feliz, né? Acho que eu dei exemplo errado. Tem que ser o contrário. Se a Alicia pede, e se você me dá, eu vou ficar toda feliz. Então, é isso que Paulo está falando, né? Eu estou feliz porque vocês tiveram uma nova chance. E vocês puderam se arrepender e vão fazer de novo e vão fazer melhor. Pois fostes contristados segundo Deus. Deus está mostrando, eu estou aqui. Eu sei que vai doer, mas vamos fazer melhor. Tem uma historinha que eu li há pouco tempo, ontem até contei para as meninas aqui, depois do Dr. Bittencourt, um rabino que está falando sobre Abraão. E Abraão é o pai dos hebreus, e pai no sentido que foi aquele que direcionou, né, a caminhada dos hebreus, dos judeus. E se nós viemos dos judeus, ele seria considerado pai também dos cristãos, né? E nós espíritas somos cristãos. No sentido de levar o povo até Deus, o Deus único, o Deus verdadeiro. E ele está tão disposto a fazer o que ele escutou de Deus, Abraão, tão disposto a fazer o que veio de Deus, e ele refletiu muito. E ele buscou entender o que significava ser filho de Deus. Ele queria ser esse filho de Deus. Para isso, ele entendeu que todos são irmãos. E ele virou, segundo a expressão deles, virou hospitaleiro, aquele que hospeda, aquele que acolhe, aquele que cuida. E ele abriu sua casa. Gente, eu não sou de origem judaica, não conheço, então estou trazendo um livro que eu li. Mas que ele abriu sua casa, se isso é lenda ou se é verdade, não vamos entrar nisso. E qual casa que foi? Se foi do coração, se foi sua tenda, né? Porque naquela época era tenda. Ele abriu sua tenda e cada um daqueles que não tinham e que chegavam àquela tenda com fome ou machucados, ele os acolhia, cuidava e ele falava: o que você quiser, você terá. Seja carne, leite, água, medicação, né? Para cuidar das suas feridas, uma cama para dormir. Ele dava com todo carinho.
E a hora que a pessoa estava se recuperando, ou se refazendo, depois de uma comida gostosa, ele falava, agora vamos agradecer a Deus. Muitos agradeciam a Deus junto com ele, mas ele fazia questão que a pessoa agradecesse a Deus. Não ele falando e a pessoa escutando. Havia aqueles que falavam, eu não quero agradecer a Deus, não conheço esse Deus, eu não tenho por que agradecer a Deus, eu vou agradecer a você que me acolheu aqui. Ele falou, está bem, você não quer agradecer a Deus, o meu agradecimento, você tem que pagar a comida que eu te dei. A carne custa tanto, a água tanto, a cama X, o cuidado dos ferimentos tanto. E a pessoa falou, mas é muito dinheiro, eu não tenho. Ele falou assim, o agradecimento entre nós, eu é que ponho o preço. O agradecimento a Deus é a continuação da vida. Né? Eu achei isso fantástico, porque se nós estamos contristados, nós temos que agradecer a Deus, porque nesse momento nós vamos perceber que Deus está do nosso lado. Porque na hora da nossa dor, só Deus, só Jesus, só os espíritos de luz podem estar do nosso lado. Né? Então vamos. Vamos ver o que Emmanuel fala dessa expressão. Por que Paulo estava feliz por isso, por eles estarem contristados segundo Deus. E Emmanuel vai trazer para nós quantas vezes se agitam famílias, agrupamentos ou coletividades para que a tormenta lhes não alcance o ambiente comum. Não, Jesus, aqui não deixa acontecer isso com a minha família, não deixa acontecer isso aqui na casa do Manuel Felipe, não deixa acontecer isso em Belo Horizonte. Gente, vamos fazer o corrente, gente, vamos rezar, a gente escuta isso muito. Né? Nós não queremos passar por aquela situação que vai nos levar a uma dor. Então, nós nos reunimos para fazer isso, é isso que Emmanuel está falando. Quantas vezes a criatura contempla o céu, em súplica para que a dor não lhe visite a senda ou para que a adversidade fuja ao encalço de outros rumos. É o que nós fazemos aqui. Doutor Bittencourt, por favor, tire essa dor de nós, né? Esse sofrimento e o que nós estamos passando. Quantas vezes nós fazemos isso? Entretanto, a realidade chega sempre, inevitável e inflexível. No turbilhão de sombras da contristação, o homem não raro se sente vencido e abandonado. Esse é o sentimento. O homem se sente, não significa que ele está, né? Vamos continuar. Todavia, o que parece infortúnio ou derrota pode representar providências salvadoras do todo compassivo. Aquela é minha dor, aquele é meu sofrimento. Eu preciso refletir e entender que muitas vezes é só uma pisada no freio para que eu retome o caminho rumo a Deus, rumo a mim mesma, né? Porque se eu andei pisando na bola, e se eu estou tendo outra oportunidade de fazer melhor, e nós vamos lembrar aí quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. É a mesma coisa que Paulo está trazendo, né? Ainda bem que eu folgo, que eu estou feliz, porque vocês estão contristados. Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, mas Jesus, por quê? É qualquer aflição? Não. É aquela aflição que vai me levar a uma reflexão, a uma mudança de rumo, a uma melhora íntima, né? Interna. Em muitas ocasiões, quando as criaturas terrestres choram, seus amigos da esfera superior se alegram, à maneira dos pomicultores que descansam tranquilos depois do campo bem podado. E aí nós vamos ver os agricultores, né? Ele está falando do pomicultor, aquele que cuida do pomar. Depois que ele podou tudo, quando eu conheci como era a poda de uma vinha, da videira, eu fiquei impressionada. Como é que nasce de novo? Porque aquela videira toda bonitinha, toda cheia de folha, de repente eles deixam lá um pedacinho, um galinho, de tanto que eles podam. Né? Falei, como é que vai ser o próximo ano? Como é que vai ter uva? Né? E logo depois ela está lá cheia de ramos, cheia de cachos de uva, maravilhosa. E depois que eles fizeram isso, que podaram, eles estão tranquilos. Né? E assim os nossos anjos guardiães, assim nossos amigos espirituais, assim Jesus e Dr. Bittencourt, quando fala, agora ali você vai tomar um rumo de novo. Né? E nós estamos aqui. Não é para sofrer, não é por maldade, é para retomar o caminho. Né? Foi a questão de Abraão. A caridade é a doação, a justiça é a cobrança. Te dei, você me deve. Mas se foi o pai, nós não devemos nada ao pai. Né? Então, o que eu estou passando? O que eu preciso de aprender com essa dor? Né? E nesse momento,
que quando a gente pensa que minha dor é maior que a de todo mundo, eu não queria isso, essa dor, esse sofrimento, essa doença, essa separação, eu não queria nada disso, e realmente ninguém quer, ninguém está aqui para ficar feliz pelo sofrimento, mas feliz pelo entendimento do sofrimento. Porque nós sabemos que a vida continua. E continua porque a vida é abundante. Jesus veio nos mostrar e trazer vida e vida em abundância. E quando nós sabemos e valorizamos a vida, nós vamos entender que o momento que nós estamos passando aqui é um momento. Ainda que dure 100 anos, 105, 106 anos, que a gente tem visto muita gente aí com 106 anos, bonitinha, algumas vezes lúcidas. Olha que lindo. Eu avisei para o plano espiritual, eu repito, porque eles podem esquecer que eu vou até os 120. Mas, olha que bacana, gente. Não é? Olha que oportunidade linda que eles estão nos dando para que a gente possa crescer, porque se a Alicia é aqui, agora, nesse instante, eu ia falar fulminada, mas não, se eu morro aqui nesse instante, eu continuo do lado de lá. Meu corpo vai embora. E pode ser que o Agostinho chore por mim. Se meu marido que está aqui não chorar, vocês façam ele chorar. Tem que ser um pouquinho. E aí, eu continuo lá. Mas como que eu vou continuar? Com a gratidão de ter conseguido pelo menos aquilo que eu dei conta de fazer? Ou cheia de arrependimento porque eu gastei tanto tempo no planejamento de vingança, na mágoa, aquelas mágoas escondidas que de repente a gente fala assim, meu Deus, eu ainda trago isso no coração, porque no pensamento nem estava mais. Mas alguma coisa despertou, eu falei, nossa, eu ainda tenho tristeza sobre isso. Eu ainda não refleti sobre o que passou, foi para que eu crescesse como espírito. Fala, Vinícius. O Vinícius está falando que nós entendemos que sofremos por o crescimento, mas nós não sabemos por que nós estamos sofrendo. E se através do espiritismo, do conhecimento, do estudo, nós vamos entender por que sofremos. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo, que é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Vai explicar as aflições, as causas antigas e atuais, as anteriores e atuais da aflição. Nem tudo, gente, a gente vai saber. Sabe por quê, Vinícius? Porque nós não nos conhecemos. Então, se eu estou passando por uma dificuldade, quando as causas forem atuais, se eu estiver passando por uma dificuldade, eu vou estar culpando qualquer pessoa, meu marido, meu chefe que não entendeu, meu filho que não fez aquilo, o centro que não me esclareceu. Dificilmente eu vou entender que eu fui resistente, que eu tenho sido arrogante ao longo do tempo, que eu tenho andado distraída quanto a mim mesma. E muitas vezes eu provoquei alguma coisa que trouxe um alerta. Ó, agora você tem que se ver com isso de novo. Outras vezes, porque com a bênção divina, nós temos o esquecimento do que aconteceu no passado. O que eu fiz, na maioria das vezes eu não sei, mas se eu observo hoje, como eu sou, as respostas que eu dou à vida. O que é resposta à vida? Como eu trato as pessoas no dia a dia, como eu trato as pessoas quando eu estou sendo observada, quando eu não estou sendo observada. Quando eu lembro que o doutor Bittencourt está perto de mim, porque tem essa diferença. Às vezes eu faço uma coisa, sei que não tem ninguém perto, mas quando eu lembro que o doutor Bittencourt está perto, que ele pode estar vendo, que eu lembro que meu anjo da guarda está vendo, talvez eu tivesse outra atitude. Quando eu começo a buscar até a mesma atitude, se o doutor Bittencourt estiver vendo, ou se alguém que não me conhece, lá nos confins do mundo, também estiver vendo, eu começo a estar me conhecendo um pouco mais. E eu me conhecendo um pouco mais, eu vou ou saber por que aquela situação veio para o meu aprendizado, ou simplesmente aceitá-la e vivenciá-la com confiança que os amigos espirituais estão do meu lado. É isso que importa. Não é eu saber o que eu fiz. Se eu matei 1000, as pessoas têm mania de falar assim, joguei pedra na cruz. Que pena, eu espero que eu não tenha jogado, não. Mas, às vezes, ter jogado pedra na cruz pode ter sido muito melhor para mim do que ter sido indiferente. Porque indiferença machuca o outro.
né? E se eu fiz, Jesus falou, seja se eu falar sim, sim, não, não. Porque quando eu falo sim ou quando eu falo não, eu estou ciente, eu estou tomando um posicionamento. Quando eu falo talvez, na maioria das vezes, eu estou em cima do muro. Eu estou buscando tirar vantagens. Aquele que for mais forte, eu vou estar junto, né? Né? O ideal é nem uma coisa nem outra, né, gente? É estar lá juntinho de Maria. Maria, deixa eu chorar com você que eu também perdi um grande amor, né? E aí depois ele vai falar, perdeu não, olha eu voltando aqui um pão lindo, maravilhoso, depois de 3 dias. Não é isso? Então vamos continuar. Lágrimas nos lares da carne frequentemente expressam júbilos de lares celestiais. Puxa, a Alicia está sofrendo, mas ela está dando conta. Ela vai vencer esse pedacinho, porque ela está sofrendo com confiança, ela está buscando Deus. Ela não está entendendo por quê. Ela não queria passar por isso, mas ela não está culpando o outro, ela está buscando se renovar. Nós temos vários exemplos. Na doutrina espírita, então, nem se conta, né? Mas eu gosto muito de lembrar, porque as pessoas falam muito de santo, né? Mas o santo galgou uma experiência muito árdua na vida. Se a gente lembrar do Chico Xavier, se ele estivesse na Igreja Católica, provavelmente seria um santo, né? Então, vamos observar as experiências de vida, o que ele passou, como ele viveu, como a irmã Dulce viveu, como esses grandes nomes de exemplo viveram a vida deles, se renunciando em favor do outro por amor, entendendo, buscando entender o porquê que está sentindo isso ou aquilo, vencer e domar suas más tendências, né? Então, essas questões, quando nós buscamos entender, quando nós sabemos que nós não estamos sozinhos, e é falar, Jesus, eu sei que nesse momento você está aqui, está difícil para mim, está duro, eu tenho que dar conta, porque não tem outra opção, ainda mais se for contristação. Você não tem o que fazer. Não dá para fugir. Você vai ter que se trabalhar, né? E aí você fala com ele, você está aqui, me ajuda. Gente, ele tira com a mão. Por isso que há júbilo naqueles que gostam de nós. Agora ali você vai, né? Eles esperam muito pouco de nós, mas nós fazemos muito pouco por nós mesmos, né? Nós queremos o tempo todo que eles façam por nós a nossa tarefa. E nós precisamos começar a observar, né? Como pedir, o que querer desses amigos que nos dão tanto o tempo todo. Os orientadores divinos, porém, não folgam, não se alegram, porque os seus tutelados sejam detentores de padecimento. Eles não estão ali felizes porque nós estamos sofrendo, ou doentes, ou desesperados, né? Mesmo porque o desespero não deveria existir naquele que confia em Deus, né? Muito menos a desesperança, que há uma grande diferença. Mas eles estão alegres justamente porque essa situação indica possibilidades renovadoras no trabalho de aperfeiçoamento. Que quando você está ali, de pés e mãos atados, você vai fazer alguma coisa para sair. E eu estava falando que nós temos vários exemplos de pessoas que continuaram a vida de pés e mãos atados na carne, mas conseguiram usar o pensamento e a boca para auxiliar os outros, né? Então aqui a gente fala muito do Jerônimo, né, o gigante deitado, porque ele completamente sem condições físicas, ele consolava. As pessoas iam lá fazer caridade, né? Iam lá disponibilizar um pouquinho de tempo para falar com Jerônimo, só dar uma palhinha, mostrar para ele que ele pode confiar em Deus, que a vida é assim. A pessoa saía de lá chorando, porque ela era consolada por ele, ela era amparada por ele, pela confiança que ele tinha em Jesus, né? E assim nós. O que meu sofrimento ou minha dor pode favorecer o outro, para que o outro seja mais feliz? Por que nós estamos juntinhos nessa dor? Porque dificilmente você está com dor sozinha, né? Você está com dor por causa da outra pessoa que te fez sofrer, porque a outra pessoa sabe que você está ali, não tem ninguém para te ajudar. E aí a gente fala, eu estou sozinha em casa. Mas nós nunca estamos sozinhos. Como que eu estou vivenciando isso? Como que eu estou buscando Jesus na nossa vida diária?
Nós temos ou vários exemplos, né? Chico trouxe para a gente alguns exemplos de pessoas que contavam depois, não, Jesus estava aqui comigo. A pessoa está delirando, Jesus ali com ela, sozinha, naquela pobreza, naquela dificuldade toda, naquela dor toda, e Jesus estava lá com aquela pessoa. Ela via Jesus lá com ela, né? Quantos viram pessoas, anjos, espíritos, pessoas alegres ao nosso lado. Nós só precisamos ter olhos de ver, né? Saber da presença desses amigos queridos. Se eles estão felizes, porque nós vamos dar um salto maravilhoso no nosso crescimento espiritual, então, com certeza, eles estão do nosso lado. Acabou? Que rapidez! Meus slides foram poucos. Mas não era para ter Emmanuel ali no final? Lá, tá vendo? Acabou, não. Até assustei, porque eu já ia pegar meu livrinho ali, porque tem um monte de coisa para falar. Todo campo deve conhecer o tempo de ceifa ou de limpeza necessárias. O que eu estou precisando? Nós estamos no início do ano, gente, né? Nós estamos começando o ano e muitas vezes a gente faz um monte de projeto. Eu recebi uma tirinha, essas, né? A gente fala tirinha porque são vários quadrinhos, né, de espírita. São uns bonequinhos lá desenhados e era assim. Talvez muitos de vocês tenham recebido. Eu vou contar do meu jeito, porque não lembro direito. 2 espíritos falaram assim: fulano está indo lá fazer a lista de projetos próximo ano. Vamos ver o que ele está fazendo? Aí o outro falou assim: claro que ele está fazendo coisas boas, passou o ano inteiro no centro espírita estudando, ele deve estar planejando ir mais visitas ao asilo, se manter firme nas tarefas do centro, nas tarefas que ele ajuda em outros lugares, com certeza é isso que ele está fazendo. Aí os 2 chegaram, ele estava lá, dieta, comprar um carro novo. Então, é a nossa listinha de crescimento espiritual. Porque a cada dia que nós acordamos, é um novo ano, é uma nova oportunidade, é um novo século de oportunidades para que nós possamos crescer um pouquinho mais nesse novo dia. Então, hoje ainda são 3 de janeiro, nós podemos fazer a nossa listinha. Jesus, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ver as pessoas que estão lá em casa como o Senhor veria. Eu quero ver as pessoas na rua como o Senhor veria. Ainda que eu não faça como o Senhor fazia, mas que eu possa pelo menos ver, que eu não seja indiferente e que eu não me coloque o tempo todo no centro de tudo. Fulano não me viu, fulano não me deu atenção, fulano não fez isso. São experiências e a gente vai buscando. Todo campo deve conhecer. Eu conheço qual que é o momento de eu cortar algumas coisas, limpar outras aqui dentro, porque muitas vezes nossa casa está precisando. Mas e aqui dentro? Aquelas cobranças, aquelas coisas que eu preciso começar a prestar atenção para deixar para lá, né? Outras eu vou cortar radicalmente, porque não dá mais. São comportamentos que não cabem mais para mim, se eu me digo cristã. Cristão é aquele que segue Jesus. E como que eu estou seguindo Jesus? Né? É o esforço nosso. Quando estiveres contristados, a face de faltas que cometestes impensadamente, por isso que é pisada na bola. Porque na hora que eu fiz, eu sei que eu não precisava ter feito, mas não pensei e fiz. Quando você estiver nesse momento, é razoável que sofrais a passagem das nuvens pesadas e negras que amontoaste sobre o coração. Não sei se alguns de vocês já passaram isso, mas à noite, na hora que você dorme, relaxa, você quase senta na cama de novo. Puxa, por que eu falei isso? Por que eu deixei de fazer aquilo outro? Né? Nessa hora, a nossa consciência é essa negra nuvem que fica. Então, o que nós vamos fazer nesse momento? Passar a noite em claro, em sonho, não resolve nada. Sabe por quê? Porque se eu passar a noite chateada porque eu fiz ou deixei de fazer, eu levanto logo que o dia amanhece e esqueço. Porque eu já resolvi comigo mesmo. Eu paguei a Abraão a conta que ele me pediu. Mas quando eu paro e penso, falo, Jesus, amanhã eu quero refazer isso. Hoje eu não posso refazer. Então eu vou fazer uma prece. Primeiro, para que eu não esqueça. E segundo, para que eu consiga resolver isso que eu deixei de lado. E tento dormir com tranquilidade. No dia seguinte,
eu vou buscar refazer aquilo. Sabe por quê? Porque eu agradeci foi a Deus aquela dor e não paguei na mesma moeda. Muitas vezes nós fazemos isso e passamos noites e noites acordados. No dia seguinte a gente nem lembra. Contudo, quando a prova e a luta vos surpreendem, surpreender a casa ou o espírito, a casa física, ou aqui dentro, em circunstâncias que independem de vossa vontade, então é chegada a hora da contristação segundo Deus, a qual vos eleva espiritualmente, e que por isso mesmo provoca a alegria dos anjos que velam por vós, por nós, né? Porque eu preciso aprender a separar para poder entender o que veio de Deus, o que veio de mim. Por quê? Porque ainda que eu tenha provocado, quando vem de Deus, é a oportunidade que eu tenho para refazer, para começar de novo, mais uma vez. E nada melhor, gente, não dá para não ser repetitiva, nada melhor do que o novo ano, o início do ano, para começar de novo, né? E contar comigo, e contar com Deus. Não tem a música que fala? E contar comigo? E contar com Deus. Nós estamos muito esquecidos de Deus, nós estamos muito esquecidos de Jesus, ainda que hoje nós temos essa grande vantagem. Hoje é permitido a gente falar de Jesus em qualquer lugar que a gente vá. Nas empresas fica até um pouco chique, porque se você é um voluntário, você é um voluntário que você acredita em Deus, né? Então é bacana, é bom para o seu currículo, mas nós precisamos aprender a falar de Jesus, aquele Jesus que está conosco, que não veio nos salvar tirando de nós os problemas. Ele afirmou isso quando ele pediu para os discípulos dele: Pai, não peço que os tireis do mundo. Né? Então, não vai tirar as nossas dificuldades, porque as nossas dificuldades são oportunidades de crescimento, de melhora para cada um de nós. E a oportunidade de crescimento para o outro é a oportunidade de crescimento para mim, quando eu o auxilio. Nós não podemos entrar naquela, ele está sofrendo que precisa, então vai ser bom para ele. Isso é julgamento. Nós não sabemos. Aquela experiência, se chegou para mim, se eu vi, é por crescimento meu, para que eu alivie a dor do outro. Não é para deixar ninguém sofrendo. Ninguém, ninguém, ninguém. É para abrir o coração, é para aprender a acolher. E isso é aprendizado, gente. Por isso que todos nós sofremos, por isso que todos nós passamos dificuldades. Quando nós conversamos sobre família, as questões são tão parecidas, né? Quem é da minha época e já leu alguns romances, como é que chama? Fotonovela? Acho que muitos não conhecem, ainda mais que hoje tem um número maior de homens aqui. Mas na minha época, as mulheres liam fotonovelas nas revistas, né, em quadrinhos, e era tudo sempre a mesma coisa. Quem assiste os filmes romances de hoje em dia é tudo a mesma coisa. E por quê? Porque nós somos as mesmas pessoas, com as mesmas questões a serem trabalhadas, aprendidas, experienciadas. Então, toda dor que vem para mim é só uma experiência, uma oportunidade de crescimento. Vamos fazer um exercício. Se eu vejo essa dor que eu estou hoje, qualquer que seja, uma doença, a saudade de alguém que se foi, uma dificuldade intensa em casa, vamos imaginar nós bem no plano espiritual e olhando para aqui, né, como se fosse um filme, e falar assim: nossa, eu perdi tanto tempo reclamando, perdi tanto tempo sofrendo, quanta coisa eu podia ter feito, vivido, pensado, experienciado, com as oportunidades que nós temos hoje, porque nós estamos numa era tecnológica que nos dá oportunidades maravilhosas, e muitas vezes nós utilizamos essas oportunidades de uma forma muito infantil. Infantil no sentido de que não sabe nem o que fazer com isso. E faz bobagem. Quer ver uma bobagem que a gente faz com muita tranquilidade, que fizemos muito nesse final de ano? Repassamos inúmeras mensagens no WhatsApp. A gente repassa de manhã, de tarde, de noite, posta nas outras redes sociais, mesmas coisas. Esse tempo que eu postei coisas que eu nem li tudo, que eu nem abri para ouvir tudo, mas eu achei bonito.
né? Aí tem um coral lindo cantando, eu não tenho tempo de ouvir, não. Mas aí eu passo para um monte de gente. Aí eu recebo uma oração ou um texto lindo, eu não tenho tempo de ler, não. Mas eu passo para um monte de gente. E eu vou passando para um monte de gente. E aí, de repente, eu perdi a oportunidade de escutar aquele coral e me elevar. E naquele coral fazer uma prece para aqueles que estavam lá cantando, para as pessoas que estavam precisando, e fazer uma meditação. Aquele texto lindo que eu comecei a ler e não terminei, eu ia ver que no final tinha uma coisa que não vale a pena passar, não. Ah, mas o texto é tão lindo, mas esse finalzinho, eu acho que vai, vai tirar o enlevo de quem começou a ler. Então, eu não vou passar, não. Isso são reflexões para o nosso dia a dia. A minha falta de paciência. Eu falei, puxa, eu fui tão ríspida com alguém, deixa eu voltar atrás. Eu tenho condição de chegar e dar um abraço, de pedir desculpa, de fazer melhor, de dar um sorriso, de falar, olha, eu não quero fazer isso dessa forma. São as oportunidades que nós temos de utilizar a contristação para a gente poder sair e nos libertarmos, abrir coração, ter leveza aqui dentro. É exercício diário, é exercício ao levantar. Como que é a minha primeira oração? Como que eu falo com Deus? Com o doutor Bittencourt, com o meu anjo da guarda, com Santo Antônio, como eu falo com Deus? Ah, não sei, porque de repente eu falo com Deus na hora que dá tempo. Ele está do meu lado, ele sabe tudo. Né? E que tal se a gente fizer uma listinha? Abrir os olhos, primeiro agradece. Puxa, você me deu essa oportunidade. Valeu, Jesus. Estou com mais um dia. Jesus, hoje meu plano é, vou fazer isso. Vem comigo. Se tiver alguma intercorrência, alguma coisa não der certo, me dê força para aceitar, para sustentar, e que eu consiga ver outras coisas, forma de falar. Não sei. Sabe, a gente vai criando uma intimidade que quando eu faço isso na primeira vez, vai gastar assim uns 10 minutos. Às vezes, não tem tempo, eu já acordo e pulo da cama. Mas se eu fizer isso todo dia, eu vou fazer isso em segundos. Porque eu estou tão habituada com a intenção, porque se ficar da boca para fora, nem precisa fazer. Não é exercício. Tem que ser do coração, do pensamento para Deus. Aí eu começo, aí eu faço, né? Vão comigo. E eu vou aprender a estar com Jesus o tempo todo. O tempo todo. Eu vou aprender a começar a olhar com Jesus. E é um pouquinho, gente. Ninguém, vou falar ninguém não, porque quem sou eu, né? Mas a maioria de nós não vai virar santa ainda não. Mas nós vamos pisar muito menos na bola. Nós vamos ter muito mais oportunidade de crescimento. As nossas dificuldades, as nossas dores, elas vão nos favorecer muito mais, porque terá sido um aprendizado. Qual de nós não teve dificuldade em alguma prova? E às vezes até saber na matéria. Né? E quando nós vencemos aquilo, que alívio, porque eu sabia e porque eu dei conta. Não é bom isso? E nesse momento a gente vai falar, não, eu sou Márcio. Nós vamos falar, não, Jesus, você me ajudou. Porque sem Ele, a gente ainda não consegue. A gente não consegue quase nada, sem Jesus ainda. Então, vamos fazer nossos propósitos. Vamos observar por que estamos contristados, se é que estamos. Né? Pode ser que já estivemos, pode ser que não estejamos mais, pode ser que a gente já consiga entender as coisas de outra forma. Mas vamos trazer Jesus para o nosso lado. Com Jesus, o doutor Bittencourt consegue muito mais em nós, porque ele trabalha com Jesus, para Jesus, por Jesus. Então, se nós também estivermos nesse mesmo sentimento, gente, o doutor Bittencourt vai entrar na nossa casa e sair da nossa casa radiante, que ele vai falar, Jesus, hoje eu consegui muito com a Alicia, porque ela estava em oração, ela estava em intenção com você. Né? Então, nós podemos fazer muito, muito, muito. Né? Gente, que esse ano realmente seja maravilhoso, porque para nós, antes da Aldinha vir falar, eu quero comentar isso com vocês. Esse ano nós já começamos uma grande festa na casa de Manuel Felipe Santiago. Esse ano nós faremos 80 anos de atividades. Posso dizer ininterruptas, porque mesmo com a pandemia, a casa ficou em tarefa. Quando a gente fala a casa ficou em tarefa,
são duas frentes de trabalho. A casa realmente com tarefa porque os amigos espirituais continuaram aqui de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, atendendo direto. Na outra frente de trabalho, porque pessoas da casa de Manuel Filipe Santiago saíram oferecendo atividades que eram oferecidas aqui. Então, a casa permaneceu aberta. Então, esse ano, 14 de julho de 2024, a Casa de Manuel Filipe fará 80 anos. Então, nós já estamos em festa, porque nós temos muito que agradecer a cada um dos que trabalharam nessa casa, a cada um dos que trabalham nessa casa, dos dois planos de vida, e a cada um dos que acreditam no trabalho dessa casa. Então, a vinda de cada um de vocês aqui é de imenso carinho para cada um de nós, de gratidão porque confiam nessa tarefa de amor, né? E que juntos a gente vai dar conta de vencer nós mesmos, de trazer Jesus para morar junto conosco e podermos com ele chegar até o Pai, chamando Deus de Pai, né? Como Jesus nos ensinou. Um feliz ano para cada um de nós. E façamos 2024 um ano feliz, porque as experiências, ainda que possam não parecer tão boas, se vierem não boas, nós faremos dela experiências de crescimento. Então,